Olá, que a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, seja com você e com a sua família. Você já se perguntou por que existem tantos idiomas no mundo? O que isso nos diz sobre Deus e sobre os seres humanos? E que implicações isso tem para o nosso presente e para o nosso futuro? Essas e outras importantes questões são respondidas no texto bíblico de Gênesis, capítulos 9 a 11. E nós vamos agora recapitular essas lições através do nosso guia de estudos da lição, a lição número 5, Babel e todas as nações. Fique conosco. Deus tem bênçãos para nós nessa recapitulação. Que bênção, então, estarmos juntos para a recapitulação da nossa lição dessa semana. Esse trimestre nós estamos estudando o livro de Gênesis e vamos recapitular hoje a lição número 5, Todas as Nações e Babel. Estamos estudando de Gênesis capítulos 9 a 11. E hoje nós temos a alegria de ter conosco aqui dois colegas de ministério e eles vão se apresentar. Pastor Everton. Por bondade, pastor, se apresente. Pois não, pastor Carlos. Meu nome é Everton Castro, trabalho aqui na Faculdade Adventista da Amazônia. Eu sou professor das matérias religiosas nos cursos superiores, dou aula em enfermagem, pedagogia e também no seminário de teologia. Obrigado, pastor. Obrigado pela sua companhia, sua presença aqui conosco. Temos também o pastor Jean Zukovski. Pastor Jean, se apresente por bondade. É uma alegria estar aqui com vocês. Meu nome é Jean Carlos Zukovski, eu dou aulas na nossa Faculdade de Teologia, aqui na FAAMA, na área de História, Adventismo, História do Cristianismo e Teologia Sistemática e Histórica. Ok. Pastores, muito obrigado pela presença de vocês, é uma alegria ter vocês aqui. Nós temos recebido a cada semana os colegas para juntos compartilharmos esses momentos de recapitulação da nossa lição, né? E nós sempre fazemos isso orando primeiro, porque nós entendemos que precisamos do Espírito Santo nos guiar no estudo da Palavra de Deus. Nós vamos orar então, eu vou pedir, pastor Everton, se puder, por gentileza, dirigir uma prece a Deus por nós. Com certeza. Oremos então. Bondoso Deus, nós não podemos abrir a Tua Palavra sem convidar o Teu Santo Espírito, o mesmo que acompanhou os homens que escreveram a Tua Palavra, para que nos acompanhe nesse momento, nos ajudando a compreender a Santa Escritura. E também pedimos para que Teu Santo Espírito acompanhe os ouvintes. Abra o coração dessas pessoas para que a Tua Palavra encontre um lugar no coração delas, para que ela jamais volte vazia. Amém. Convidamos Teu Santo Espírito para se assentar entre nós e ser mais um professor também, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, você que está em casa, tem a sua Bíblia, vamos ler juntos novamente o nosso texto-chave da lição dessa semana, Gênesis capítulo 11, verso 9. A cidade foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Pastores, nós estamos estudando essa semana sobre dois episódios bastante importantes aqui no relato de Gênesis, que é o episódio que aconteceu ali logo após o dilúvio, entre Noé e os seus filhos, e temos uma conexão disso com outro episódio também bastante emblemático, que é o episódio da Torre de Babel. A lição vai girar em torno desses dois episódios, né? E por isso aqui na parte de domingo, nós estudamos a maldição de Cã. Pastor Everton, Gênesis capítulo 9 fala de um episódio emblemático aí entre Noé e os seus filhos, logo depois do dilúvio, né? Sim. Poderia falar um pouquinho para nós, pastor,
essa atitude de Noé, o que ela revela para nós? Noé é chamado na Escritura, nas lições passadas nós vimos, é chamado de um homem justo e íntegro, né? É um homem que achou graça aos olhos de Deus, e de repente Noé se envolve num episódio assim. Por quê, pastor? Ok. Ótima pergunta, pastor, e nos faz refletir muito sobre a nossa vida, né? Primeiramente, a Bíblia é muito imparcial. Os grandes heróis da fé também tiveram episódios onde eles caíram, erraram, e a Bíblia não esconde esses episódios. E aqui nós temos, no caso, a história de Noé, o homem que foi um grande herói, construiu a arca, salvou boa parte da sua família. Só que aqui no capítulo 9 de Gênesis, existe um paralelo muito interessante lá com Gênesis capítulo 3, quando nós temos a queda de Adão e Eva. Lá no Éden, nós temos um fruto, temos uma transgressão, temos depois um casal tentando cobrir a nudez, depois temos bênção e temos maldição. E todo esse pecado original que trouxe toda a desgraça para a raça humana vai coroar ali com o dilúvio. E quando Deus dá uma segunda chance para a humanidade, nós vemos novamente Noé cometendo erros semelhantes ao Éden. Nós temos novamente um fruto, temos uma transgressão, temos uma nudez, temos uma tentativa de cobrir essa nudez, temos bênção e temos maldição. Então, ou seja, nós vemos aqui, primeiramente, um Deus que dá segundas chances, mas seres humanos que com muita facilidade desperdiçam as segundas chances de Deus. É verdade, pastor. Pastor Jean, e na esteira do que foi falado aqui com relação a Noé, nós temos aí o episódio de Noé envolveu também os seus 3 filhos, né? Pastor, por que essa diferença de atitudes de Cã em relação a Sem e a Jafé? Nós, ao olharmos na Bíblia, nós temos na relação entre o ser humano e o seu próximo, o mais próximo que se chega de Deus nos mandamentos está ali no 5º, que é justamente a transição entre a nossa obrigação com Deus e a nossa obrigação com o próximo. E a primeira coisa está a nossa relação com os nossos progenitores, os nossos pais. E o mandamento é bem claro em dizer: honra seu pai e sua mãe. Aqui demonstra claramente atitudes diferentes de 2 irmãos e um outro irmão. Um zomba do seu pai e os outros o honram e os respeitam, apesar do erro do pai. Então, independentemente do erro do pai, honra sempre tem que ser dada ao pai. Você pode até desobedecê-lo se ele desobedecer a Deus, pedir que você desobedeça a Deus. Então você obedece a Deus em vez de obedecer ao pai. Mas honra sempre tem que ser dada aos pais. Quem não aprende a honrar os pais nunca vai conseguir honrar verdadeiramente a Deus. Os pais são a representação humana de Deus para nós, né? Então isso é muito importante, né? Numa época como a de hoje. E pastores, é muito interessante o texto, porque o texto diz que a atitude de Deus foi imediata em relação a eles, né? Em relação a Noé, Deus mostra paciência com a sua fraqueza. Em relação ao rebelde Cã, Deus pronuncia um juízo, pronuncia uma maldição. Em relação aos irmãos que respeitaram o pai, Deus honra e mostra aprovação à atitude de respeito deles, né? Eu gostaria de ler para você que nos acompanha, pastores, um texto aqui do Patriarcas e Profetas, porque eu já vi pessoas usarem esse texto da maldição que Deus pronunciou sobre Cã, para dizer que foi por causa disso que depois, então, as nações que vieram acabaram tomando o curso que tomou. E aí acabam tentando colocar a culpa em Deus, e não necessariamente na escolha e nas atitudes de Cã. Eu quero ler aqui um texto aqui do Patriarcas e Profetas, que é muito importante para você que nos assiste,
Patriarcas e Profetas, página 91, eu estou lendo a edição eletrônica, e diz assim, ó, a profecia de Noé não foi uma manifestação arbitrária de ira ou uma declaração de favor. Ela não fixou o caráter e destino de seus filhos, olha só, mas mostrou qual seria o resultado da conduta de vida e o caráter que tinham desenvolvido. Era uma expressão do propósito de Deus para com eles e sua posteridade, em vista de seu próprio caráter e conduta. Em regra, os filhos herdam as disposições e tendências dos pais, de modo que os pecados dos pais são praticados pelos filhos de geração em geração. Assim, a vileza e irreverência de Cã foram reproduzidas em sua posteridade, acarretando-lhes maldição por muitas gerações. Então, precisa ficar bem claro, né, pastores, que não é, a maldição é dada como uma espécie de declaração divina de que as escolhas de Cã levariam ele para um resultado extremamente danoso, né? E não que Deus estivesse decretando que de qualquer forma ia ser daquele jeito, mas ele estava colhendo algo que ele mesmo escolheu, que ele mesmo plantou. Isso precisa ficar bem claro para aqueles que nos assistem, porque esses textos na Bíblia não endossam a doutrina da predestinação. Pastor Jean, que função tem as genealogias? Gênesis capítulo 10 é uma genealogia bastante longa, e ela está exatamente estrategicamente aqui, entre esse episódio de Noé e seus filhos, e depois do episódio de Babel, aparece toda uma genealogia. Pastor, por que a Bíblia nos traz as genealogias? Que função tem as genealogias como aparece em Gênesis 10? A função primária de genealogia, nós vamos ver relacionada com o próprio começo ali em Gênesis, quando é apresentado que haveria um descendente. Ou seja, Deus agora começa a traçar isso, fica claro na Bíblia, até chegar esse descendente que é Cristo. Você vai ver que quando nós chegamos nos evangelhos, a questão da genealogia desaparece. Porque chegou o descendente prometido. Então esse é o ponto-chave, Deus mostrando que a promessa desse descendente está em curso. Está em curso e vai se cumprir. E também ela vai mostrando outros aspectos de uma continuidade histórica, ou seja, a Bíblia ela coloca ali e é feita uma continuidade histórica e mostra a própria fragilidade humana e como vão surgindo, apesar de Deus ter tirado Noé e eliminado aquela geração ímpia, novamente aparecem pessoas rebeldes e Deus agora com o seu povo para restaurar e salvar as nações que vão surgindo no decorrer da história. Pastor Wefter, dentro desse contexto, é muito interessante ver como é que a Bíblia retrata essa continuidade, né, que foi dita. Aparece várias vezes ali, viveu, gerou, viveu, morreu. Viveu, gerou, viveu mais tanto tempo e morreu. Pastor, o que isso fala sobre a fragilidade humana, mesmo em meio aos planos de Deus, mas essa fragilidade, essa dependência nossa dele? Sim, pastor. A genealogia, ela mostra claramente a consequência do pecado que não estava no plano original de Deus, que é a morte. Então, em cada geração a gente vê o resultado final de cada existência, a morte, até chegar no Messias que vai pôr fim a esse ciclo. E adicionando ao que o pastor Jean falou, eu lembro quando eu era mais jovem, que eu ia ler a Bíblia, as partes mais incômodas do ano bíblico eram justamente as genealogias, né? Só que hoje a gente que estuda, a gente percebe como é importante o valor histórico da Bíblia. E o que traz esse peso histórico é justamente a genealogia. Tão real quanto Davi, tão real quanto Jesus, foram Adão, Noé e todos os outros que são citados aqui na genealogia da Bíblia. Eu me lembro de uma história, você que está nos assistindo aí, quando você estiver fazendo o seu ano bíblico, não perca de vista as genealogias. Não pule esses capítulos, Deus tem um propósito com eles. O Espírito Santo vai nos guiando e nos mostrando, né, quão frágeis nós somos. E a nossa única esperança é nos apegar em Cristo, para que nós possamos
estar um dia na glória com o Senhor, já que a nossa existência aqui, se o nosso Senhor não chegar imediatamente, muito provavelmente nós vamos ter que também cessar a nossa existência. Mas isso não é o fim. A história caminha para um fim glorioso para aqueles que servem a Deus, né? Pastores, ainda que na parte de terça-feira, um idioma. Aqui nós entramos em Gênesis capítulo 11, um episódio central da lição dessa semana, né? O episódio da Torre de Babel. Pastor, o Everton, segundo o texto de Gênesis, quais eram as motivações daquele povo? E que povo era esse e quais as suas motivações? Ok, pastor, essa pergunta ela é central para esse capítulo, né? O capítulo 11 de Gênesis, porque para você entender a Torre de Babel, você tem que entender o contexto do dilúvio, que era algo recente ali para eles. Então, após o dilúvio, Deus colocou um sinal de que o mundo não seria mais destruído por água. Isso é uma promessa divina. Todo aquele que cresce na promessa divina ficaria tranquilo em relação a isso. Porém, esse povo se reuniu, primeiramente, para criar uma estratégia humana para escapar de um possível dilúvio. Então, ao criar uma torre que fosse tão alta que ultrapassasse as nuvens, foi a primeira prova da salvação pelas obras humanas. Se vier um juízo divino, nós podemos nos salvar pelas nossas obras. Então, primeiro era um símbolo de salvação pelas obras. Segundo, o texto bíblico fala do desejo de engrandecimento do nome deles. E a palavra hebraica gadol, que é se tornar grande, na Bíblia aparece várias vezes atribuída a Deus. Deus é que é grandioso, mas aqui eles querem esse atributo para eles, né? E por fim, eles vão na direção contrária de uma ordem divina, que era se multiplicar, se espalhar pelo mundo, né, e povoar a terra. E aqui não, eles querem construir uma cidade e querem se ajuntar em um só lugar, contrariando a ordem divina. Perfeito, pastor. Então nós podemos dizer que as motivações deles de quererem salvar-se a si mesmo, quererem se engrandecer para serem semelhantes a Deus e quererem estabelecer um império mundial ali, isso mostra que eles estavam altamente mal intencionados, desligados de Deus, né? É interessante, lá no Patriarcas diz que por muito tempo eles moraram nas montanhas depois que saíram da arca, mas houve um momento que eles desceram, os filhos de Deus, os que eram obedientes, eles começaram o testemunho deles começou a incomodar aqueles que eram desobedientes. E os que eram desobedientes, então, desceram, porque estavam se sentindo incomodados com os que eram obedientes. Eles desceram para a planície e lá na planície resolveram, então, fazer a obra deles. Pastor Jean, pastor Everton falou muito bem aqui quais eram as motivações deles. Mas quais foram as atitudes deles, pastor? Quais são as duas proezas que eles fizeram e que desagradou? Como é que eles materializaram o pecado, essas intenções que estavam no coração? As duas coisas que eles fizeram e que desagradou e afrontou diretamente a ordem divina. Eles construíram uma cidade e nessa cidade eles construíram uma torre. A cidade com o objetivo, como foi falado, de montar um reino global e mundial e dali eles controlassem toda a terra. E a torre como um monumento do seu poder, da sua sabedoria, dos seus construtores, perpetuar a sua fama, desafiando o próprio Deus, como dizendo, olha, pode ter dilúvio que for, a nossa geração, o nosso nome, nosso caráter vai ser estabelecido. Então eles desafiavam diretamente qualquer noção de Deus como soberano e governando esse mundo. Eu estava pensando, né, nisso que vocês estão falando, pensando aqui, é interessante que os dois episódios estão ligados. Noé sai da arca e faz para Deus um altar. Os descendentes rebeldes saem da montanha e fazem para si uma torre. Então, isso é muito significativo, né? É muito significativo. Nós estamos com o tempo do nosso primeiro bloco esgotado, nós vamos por um rápido intervalo. Fique aí, nós voltamos em poucos instantes.
Essa é a Faculdade Adventista da Amazônia, a FAAMA, e dentro da FAAMA nasceu o Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, o SALT FAAMA. Inaugurado em 1º de fevereiro de 2010, no SALT nós temos gente cuidando de gente. As atividades do SALT FAAMA incluem uma rotina diária de aulas, onde cada dia é realizado um culto alternando entre professores e alunos para dar início às atividades. O calendário é dinâmico, incluindo estágios, evangelismo de Semanas Santas, evangelismo de 3 meses, onde se formam novos evangelistas. Semanas da biblioteca, semanas teológicas, onde em cada semestre um professor convidado aborda um tema importante da área de teologia, enriquecendo o currículo dos alunos. Os simpósios breves têm sido realizados na área de mordomia, discipulado e outras áreas. Outro evento importante realizado a cada ano é o Concílio do Teologando. A ideia é simples. A igreja vem uma vez por ano ao seminário apresentar o perfil do pastor adventista. O SALT também providencia atividades voltadas para a família do Teologando, como o Dia da Família e o Dia da Criança do Teologando. Um dos pontos altos da vida estudantil é a Semana de Oração, que ocorre em cada semestre na FAAMA. Alunos e familiares reúnem-se na igreja para adorar ao Senhor e renovar seus votos de consagração. Por isso, aqui, a gente cuidando de gente. Cada professor tem o seu grupo de alunos a quem deve visitar e orar. Há um espírito de gratidão no SALT FAAMA. Alunos que têm dado testemunho sobre como consideram a influência do SALT em suas vidas. Isso é gente cuidando de gente! Isso é SALT FAAMA! Que bênção continuarmos juntos aqui no segundo bloco de estudos da nossa lição número 5, Todas as Nações e Babel. No primeiro bloco, nós vimos o problemático episódio envolvendo Noé e os seus 2 filhos. Nós vimos ali a fraqueza de Noé, a rebeldia de Cã e vimos ali o respeito e a honra que Sem e Jafé prestaram ao seu pai. Vimos a atitude de Deus, a resposta de Deus em relação a esses personagens. Depois vimos também no capítulo 11 os desdobramentos que o pecado que ali ficou evidente foi tendo nas gerações seguintes, mas sempre com uma nota de esperança, né, pastores? De que Deus estaria levando a sua obra adiante e que o Messias um dia viria para resolver o problema do pecado. Fechamos o primeiro bloco falando aí sobre Babel. Qual era a índole deles? Uma índole egoísta, rebelde, que desprezava a Deus. Pastores, agora a gente continuando aqui no relato sobre Babel, Gênesis capítulo 11, versos 5 a 7. Aqui no verso 5, pastor Everton, o texto da palavra de Deus diz que em algum momento Deus decidiu, e ele fala aqui no capítulo 11, verso 5, então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Pastor, se Deus é onisciente, por que ele precisava descer para ver o que estava acontecendo aqui? Ok. Pastor, é muito interessante a gente pensar nas ironias aqui do capítulo 11, porque nós temos um grupo de homens que constrói uma torre em Babel, que é a porta dos deuses, né? Eles querem construir uma torre para chegar até Deus, e eles não conseguem. Então os homens tentam subir para chegar até Deus, mas no final é Deus que desce para chegar até o homem. O homem no orgulho querendo se elevar ao status de Deus, mas Deus na sua humildade desce ao nível do homem. Então são 2 posturas totalmente contrárias. E de fato Deus sabe de tudo, mas quando Deus desce para pisar no solo humano, isso mostra primeiramente o interesse de Deus em intervir na história humana. Em segundo lugar, embora Deus soubesse de tudo, existe um universo que acompanha o desenrolar da história aqui que não sabe. E Deus então desce para executar o seu juízo, para também mostrar para o universo como é que ele trata com o pecado e com o pecador. Ou seja, Deus deixa claro aí que ele é misericordioso ao vir ao encontro desse ser humano necessitado, mas não deixa por isso de ser justo e vir avaliar e vir deixar claro para todo o universo que os juízos dele são juízos justos, retos, porque é alguém que está medindo e observando tudo, né?
Correto. Isso é muito importante. Pastor Jean, aqui, ainda na lição de quarta-feira, e já passando aqui para a lição de quinta-feira, pastor, essa ação de Deus de vir e de decidir que, de fato, precisa ser feito algo, que as coisas do jeito que estavam não podiam ser deixadas ao largo, né? Como a humanidade, como esse grupo aqui queria. Pastor, fala para nós um pouquinho aí, como é que Deus decidiu então, o que Deus decidiu fazer? E por que ele decidiu agir dessa forma e não de outra? Quando nós olhamos aqui a logística do que o texto bíblico apresenta da torre que eles estão construindo e que sobe até o céu, você percebe que são metros, quase quilômetros de distância, e eles, há indicação no texto que realmente estão progredindo nisso. E para você conseguir fazer isso, requer um tempo, e eles vão estar praticamente habitando nessa torre, ali colocando salas, quartos, e vão subindo, e então várias pessoas vão morando ali, e a própria comunicação agora, imagina, você tem um prédio, você está no primeiro andar, para você falar alguma coisa com uma pessoa do 20º andar, do 100º andar, hoje nós temos aí alguns meios de comunicação, que você não tinha naquela época. Haveria que ter uma comunicação de quase que de andar a andar, um vai passando para o outro, até chegar lá em cima para assim passar materiais, preciso disso, daquilo, e toda essa comunicação. E aí aonde Deus intervém. Ele faz com que essa comunicação seja interrompida, criando aonde havia uma única linguagem. Deus cria vários sistemas de linguagem. Então, quem está no primeiro andar não consegue dar o recado para o segundo não entende, porque não está falando mais a língua dele, e passa para o terceiro, e assim sucessivamente, e vira uma confusão. Ellen White apresenta que nessa confusão, e as pessoas começam a ficar nervosas. Isso acontece conosco hoje, né? Você vê marido e mulher, um fala, o outro não entendeu direito, um já fica nervoso. Então imagina agora esses homens que estão ali construindo essa torre, desafiando a Deus, honrando os seus próprios deuses que eles constroem, estão sem essa direção do Espírito. E é dito lá que um pedia um material e o outro não entendia, entregava outro material. E aí foram ficando nervosos, como você está dizendo aí, chegou ao ponto que... Se criou uma guerra civil entre eles. E o propósito de Deus aqui fica claro. Deus não tinha como objetivo que eles habitassem aglomerados em cidades. E era para eles se espalharem pela terra. Agora eles são forçados a se espalharem pela terra, levando consigo a certeza de que Deus atuou e exterminou com todos os objetivos que eles tinham. Ellen White diz que Deus agora manda um raio e destrói a parte de cima da torre, e eles são forçados agora a abandonar aquilo ali e reconhecer que tem um Deus, e para onde vão, levam o conhecimento desse Deus. Então foi um grande evangelismo que Deus fez ali, com uma pequena mudança, confundindo as línguas. Mesmo que forçado, mas para eles verem que Deus não abre mão da sua soberania, né? Do seu senhorio sobre a raça humana. É bom a gente entender isso, né? Nesse episódio aqui. Aí na parte de quinta-feira, então, pastor Everton, o pastor Jean já nos falou já comentou sobre como Deus confundiu a linguagem deles. E, pastor, como é que fica, então, essa questão da dispersão? A partir desse momento, então, nunca mais a gente tem uma língua só, nunca mais a gente tem uma nação só, nunca mais a gente tem um povo só. Como entender isso, pastor, à luz daquela pretensão arrogante de se criar um império universal? Pastor, é interessante, retornando aqui o que o pastor Jean falou,
A Torre de Babel foi um grande empreendimento feito por homens. E o que é necessário para que um grande empreendimento não dê certo? Deus, na sua sabedoria, Ele mostrou que um grande empreendimento não vai para frente se não tiver unidade e identidade. A língua era o símbolo da identidade deles como uma única nação, e o trabalho, através de um idioma só, trazia unidade. Você tirou a unidade e identidade de qualquer grande empreendimento, não vai para frente. E quando Deus então atacou essas raízes ali, o empreendimento fracassou, né? E eles então tiveram a força que cumpriu o plano de Deus, que é se espalhar. Porém, o plano humano, que era criar um grande império, na verdade, eles estavam querendo fazer com as próprias forças um plano que estava no calendário divino. Deus já tinha um plano de ter uma grande nação. Tanto que, ao longo da Bíblia, Deus sempre vai falar sobre o plano futuro dele de ter um único povo, um único rebanho e um único Senhor, que seria o próprio Deus, né? Então, essa dispersão que aconteceu em Babel, ela é temporária, porque um dia Deus integrará novamente todos os povos. Muito bom. E pastores, pastor Jean, isso aqui é muito importante, essa deixa que o pastor Everton nos traz, porque no Patriarcas e Profetas é dito que eles de fato estavam unidos. Ali é dito claramente, eles estavam unidos. Mas como a união deles não tinha base no assim diz o Senhor, não foi uma união aceita por Deus. Pastor, fala para nós o tipo de unidade que a Babilônia do tempo do fim vai tentar promover, que é, por exemplo, o ecumenismo. Esse episódio deixa muito claro, Deus aceita qualquer tipo de unidade. É a unidade pela unidade? É interessante nós notarmos que no relato ali que Ellen White comenta no Patriarcas e Profeta, ela coloca a seguinte questão: eles se uniram, convenceram justos a estarem com eles, unidos no projeto. E por amor a esses justos, Deus não mandou imediatamente o juízo, e aparentemente havia ali uma coesão. Quem olhava o empreendimento da maneira como estava indo ia dizer o quê? Está sendo abençoado por Deus. Está sendo abençoado por Deus. Tá? Olha a grandeza do que está acontecendo. Então, para que eles convencessem os justos, eles foram trabalhar as questões positivas dessa unidade e daquilo que este novo modelo poderia produzir. Mas, aos poucos se começam a ver as consequências e as verdadeiras razões por trás dessa unidade. E que se não é estabelecido em cima do assim diz o Senhor, qualquer projeto de união, de não tem o selo de Deus, né? Trabalhar juntos, não vai chegar a um bom termo. Por quê? Você agora vai ter uma visão plural e não uma visão do assim diz o Senhor. Então, a união que visa a pluralidade, onde todos vão poder participar num só governo, e não no governo coordenado por Deus segundo aquilo que Ele colocou, ela vai promover ao final a desunião e trazer o juízo de Deus sobre aqueles que participam nela. Ou seja, não é qualquer unidade, humanamente falando, que Deus aceita, né? Não é qualquer unidade que Deus aceita. Aliás, há que se discutir se, de fato, dá para chamar de unidade os ajuntamentos que não têm base firme na palavra de Deus, né? E, pastores, pegando esse gancho aí, o espírito de Babilônia, o que esse episódio da Torre de Babel nos fala para o tempo do fim? Nós vimos que Babilônia, ela se baseia, é muito claro na Bíblia e no Espírito de Profecia, que as características de Babilônia é não aceitar a autoridade de Deus e nem as leis de seu governo.
né? Pastor Everton, as suas palavras com relação ao espírito de Babilônia, como é que isso aparece depois em outros livros da Bíblia? Pastor, é bem interessante porque a imagem da Torre de Babel, ela é retratada em outras partes da Bíblia, como em Daniel e também em Apocalipse. Então, o último movimento religioso que vai se levantar contra o povo de Deus é justamente chamado de Babilônia. E é muito semelhante ao sentimento que havia na Torre de Babel, que é uma tentativa de unidade em torno de um movimento religioso, só que a base dele é uma salvação pelas obras humanas, contrariando o plano da salvação divina. Então, qualquer tipo de movimento religioso que pregue uma certa unidade, mas que a base da salvação contraria o plano original de Deus, é Babilônia. É confusão e não tem o selo da aprovação divina. E, infelizmente, nos últimos dias haverá apenas 2 grupos. Um grupo babilônico com as suas filhas e o povo de Deus. E como diferenciar um do outro é você olhar a base da salvação. Um é a base da salvação pelas obras humanas, contrariando o plano de Deus, e o outro é aquele que tem a fé de Jesus e o testemunho. Pastor Jean, suas palavras sobre o espírito de Babilônia no tempo do fim. Ao olhar Babel, nós vemos algumas coisas. O projeto é bom, vai ser positivo para a humanidade. Aqueles que não participam estarão trabalhando contra o bem da humanidade. Ele só tem um problema. Ele não é construído em cima do assim diz o Senhor. Da palavra de Deus. As promessas são promessas religiosas, promessas de uma salvação, mas essa salvação estará em acordo com o melhor que você pode ter neste mundo. E esse é Babilônia. Ou seja, eu vou fazer um reino, nós vamos desfrutar, vamos governar, vamos estar bem aqui. Mas e o que Deus disse? Bom, vamos selecionar. Aí eu crio um sistema de selecionar aquilo que é importante em favor da humanidade e do bem da humanidade, sem realmente considerar como Deus diz o que é o melhor para a humanidade. E esse é o espírito de confusão. São credos e ensinos que não têm base bíblica, mas são em nome de Deus, em nome da unidade, em nome da prosperidade e do amor mútuo e de uma vivência comum entre os seres humanos. Por isso que é uma ideia de pluralidade, algo plural, onde todos respeitam todos, vivem bem, onde cada um tem sua verdade, sua maneira de ser, e se é bom para você, ótimo. Então, esta ideia de pluralidade vem aqui de Babel e ela não é bíblica, não é o projeto de Deus. Vamos dar um exemplo disso? Para você que está em casa aí nos assistindo, na sua lição, na parte sexta-feira, tem a transcrição aí de um texto do Patriarcas e Profetas. Olha que interessante. O último texto aí, ó, o último parágrafo. Os moradores da planície de Sinar não criam no concerto de Deus, negavam a existência divina. Como é que a gente chama isso aqui hoje, pastores? Ateísmo. O texto continua. Atribuíam o dilúvio à manifestação de causas naturais, e embora outros crescem num ser supremo. Isso aqui, o nome que se dá para isso hoje, ceticismo. Outro detalhe aqui do texto, diz assim, ó, um objetivo que tinham na construção da torre era garantir a sua segurança em caso de outro dilúvio. Isso é muito próximo do que depois mais tarde pensou o deísmo. Olha, Deus até fez, mas ele abandonou, largou, então nós estamos aqui abandonados, então nós podemos temer que pode acontecer de tudo. Depois o texto continua assim, ó, elevando a estrutura a uma altura muito maior da atingida pelas águas do dilúvio. Julgaram colocar-se fora de perigo. E, como pudessem subir,
a região das nuvens esperavam se certificar da causa do dilúvio. Buscar empiricamente as causas. Isso é o cientificismo. E por fim, o texto do Patriarcas termina dizendo assim, ó, tentaram desviar a mente de Deus das futuras gerações, levando-as à idolatria. Porque como o pastor Jean bem disse, ali na torre havia compartimentos em que ídolos eram colocados, e enquanto eles trabalhavam e moravam na torre, eles também adoravam ídolos. E eles faziam esses ídolos à sua própria imagem, à sua própria medida, aquilo que eles imaginavam ser Deus. Então aqui nós temos que a gente chama de uma espécie de egomorfismo. Eu faço uma forma de Deus, mas a minha imagem. Eu me projeto em Deus, logo eu sou Deus. Mas logo hoje... alguém disse assim, penso, né, logo existo. Quer dizer, o que eu sou aquilo que eu penso. Então, olha que interessante, pastores, nesse texto Patriarcas, falando sobre a Torre de Babel, é possível identificar ateísmo, ceticismo, deísmo, cientificismo, egomorfismo. Olha quanta coisa. Mas hoje acrescentou um detalhe. Tudo em nome de Cristo e do amor. Tudo em nome. Ou seja, tudo achando que é compatível com a palavra de Deus ou compatível com o cristianismo, né? Pastores, o diálogo está muito interessante, mas o tempo não nos permite avançar mais. Eu quero agradecer vocês pela presença, pela contribuição e, como nós temos feito, nós vamos convidar o nosso telespectador, aquele que nos assiste, e fazer um apelo ao seu coração. Aquilo que aconteceu na Torre de Babel é apenas um protótipo, no contexto do grande conflito, do que seguiria acontecendo ao longo da história. A mistura de verdade com erro, a rebeldia, não aceitar a autoridade de Deus, a autoridade da sua palavra, as suas leis. E pode ser que pessoas boas se vejam envolvidas nessas práticas aí, porque elas nem sempre vêm de forma muito clara, elas às vezes vêm de forma muito sutis e nos tentam a entrar nessa onda. Eu quero apelar ao seu coração. Se em algum momento você, por alguma razão, quem sabe por apego a alguma ideia, alguma ideologia, alguma amizade, algum interesse, alguma função, algum cargo, alguma pressão, você cedeu e rejeitou a autoridade de Deus de sua palavra, suas leis, esse é um momento de reencontro com Deus. Essa é a sua oportunidade de reconhecer que o Deus que destruiu aquela torre, o Deus que os confundiu, é o mesmo Deus, né, pastores? Que deu mais um tempo para que eles se arrependessem. Esse é o nosso tempo. Que nós hoje possamos nos arrepender de qualquer flerte nosso com o espírito de Babel e que o Senhor limpe o nosso coração e que o Senhor nos faça fiéis à sua santa palavra. Se é o seu desejo hoje receber o perdão de Deus, se é o seu desejo receber o abraço de Deus, mais uma oportunidade de recomeço, porque quem sabe em algum momento falhou em ser fiel ao Senhor, aderindo ao espírito de Babel, ore conosco. Nós vamos orar por cada um que precisa de forças para permanecer fiel diante das torres desse mundo, mas que sejamos fiéis diante do altar do Senhor. Pastor Jean, pode nos despedir com uma palavra de oração? Oremos. Nosso Deus e Pai, ao olharmos as histórias contidas na Tua Palavra, percebemos de forma clara que Tens um plano maravilhoso para o Seu povo, um plano de redenção. Nos ajude a reconhecer esse plano. Amém. E não agirmos de forma independente e rebelde como aqueles homens ali no templo de Babel. E que ao buscarmos a Tua Palavra, ela seja a luz para o nosso caminho e nos mostre como de forma segura poderemos nos preparar para o Teu reino e ajudar outros também te conhecer e estarem prontos para um dia estarmos todos juntos no céu. Amém. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastores.
Obrigado pela sua companhia. Você é nosso convidado para o estudo da próxima lição. Esperamos você, que Deus abençoe você e a sua casa e até lá.